vocês estão me escutando bem, tá? Tranquilo para baixo, tá alto? Tô aqui, estão me ouvindo? Ah, certo. Beleza. Beleza.
direcionar as perguntas, pode colocar para a Ana, para o Rodolfo, e ao final eles estarão respondendo. Então, com vocês, a Ana Biela, para falar do Conselho do Meio Ambiente, o ICMS Ecológico, Instrumentos de Gestão Ambiental Municipal. A Ana, ela é engenheira florestal pela Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça, São Paulo, especialista em Meio Ambiente e Sociedade pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestrando em Recursos Naturais pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais pela Universidade Federal, atuando na pesquisa sobre extrativismo e recursos naturais, com enfoque no Jatobá. Atua desde 2012 em projetos de regularização fundiária, arborização urbana, projetos de recuperação de áreas degradadas e alteradas e licenciamento ambiental, planejamento ambiental de propriedades rurais e educação ambiental em diferentes contextos. Então, Ana, muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar participando aqui da live hoje com vocês. Eu já devo começar? Pode. A gente deu inverter um pouco. Eu vou começar falando dos condemas, e aí, na sequência, a Ana vai falar sobre o ICMS ecológico e a interface deles com os conselhos, tudo bem? Não tem problema, então eu vou te apresentar para o pessoal que não te conhece. Beleza. Esse é o Rodolfo Portela Souza, ele é gestor ambiental e mestre em ciência e tecnologia, possui bacharelado em gestão ambiental e mestrado em ciência e tecnologia ambiental pela Universidade Federal da Grande Dourados, atua desde 2018 em projetos de restauração ecológica, conservação da biodiversidade, aliada à geração de rendas em assentamentos rurais, adequação legal e ambiental de propriedades rurais e uso de geotecnologia em análises ambientais. Foi professor substituto pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ministrou disciplinas voltadas à gestão ambiental, no curso de Tecnologias e Gestão Ambiental. Foi bolsista pela extensão do CNPq nível A, atuando como técnico da incubadora tecnológica de cooperativas populares, o ITPC, o TCP, o FMS, que é um projeto de extensão da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, e presta serviços necessários para o início, desenvolvimento e ou reciclagem de cooperativas. E atualmente é o superintendente executivo da Fundação Neotrópica do Brasil. Então, Rodolfo, muito obrigada pela sua disponibilização e o seu compartilhamento de conhecimento. Obrigado, Stephanie. A gente que agradece o convite da organização por ceder esse espaço para a gente falar um pouco sobre a nossa atuação e debater um assunto bem interessante, que é a participação da sociedade nesses fóruns de meio ambiente. Bem, Semana Mundial do Meio Ambiente, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente no dia 5, desde 1974, que é comemorado. Então, em 72, a ONU, em uma conferência, definiu que o dia 5 de junho seria o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E, a partir daí, essa semana vem trazendo para a sociedade, né, vários assuntos relacionados a esse tema, né? Este ano, o tema é biodiversidade, né? Então, uma preocupação urgente, né, com a nossa existência, porque a nossa qualidade de vida depende de toda essa biodiversidade, né? Então, essa biodiversidade, ela gera serviços ecossistêmicos que permitem que nós vivamos bem, né? Então, a ciclagem de matéria orgânica, o ciclo da água, a purificação da água, né? E a produção de alimentos, tudo isso é possível por meio de um ecossistema equilibrado. Então,
daí mostra a nossa dependência, né, com essa teia da vida, né? Então, neste ano, a gente teve alguns eventos, está tendo alguns eventos esse ano, está bem conturbado, né? Mas, recentemente, a gente teve alguns eventos, né, como os incêndios florestais no Brasil, no Pantanal, né, que foi um problema ano passado, e esse ano também já começou os focos de incêndio, né, na Austrália, nos Estados Unidos, infestação de gafanhoto, né, no leste da África, e até agora a pandemia, né? Então, tudo isso demonstra aí que nós temos uma dependência, né, de um ecossistema equilibrado para viver bem, porque agora está todo mundo em casa, né, por conta aí do vírus, que advém, estudos mostram que vem por conta de desequilíbrio ambiental, né, mau uso da gestão, mau uso da biodiversidade e tudo mais. Então, essa semana, ela oferece tudo isso, né, é uma semana mundial, estamos participando, e o nosso assunto hoje, a gente vai falar um pouco da participação da sociedade, né, em fóruns e nos processos de decisão, né, da tomada de decisão para a gestão ambiental. Então, a partir de 1970, aí tem quase 50 anos, né, que começou esse movimento ambiental, e a partir daí várias conferências mundiais para o clima, enfim, direcionado o assunto para a conservação ambiental vem sendo desenvolvido. E a sociedade também vem se engajando mais nesse assunto, né? O governo também, em algumas partes, né? Então, o mundo entrou neste movimento, né, para um esverdeamento da economia e tudo mais, por conta da degradação dos ecossistemas, e os países, eles foram criando mecanismos, né, para fazer a gestão ambiental dos seus territórios. Então, aí a partir de 81, o Brasil criou a Política Nacional do Meio Ambiente, que já foi um dos primeiros instrumentos, né, que trata deste assunto e que até hoje normatiza aí uma série de processos, né? E já com a promulgação da Constituição de 88, né, ela trouxe a participação social, né, como forma de gestão ambiental e de conservação dos recursos ambientais, né? Então, a partir de lá, vêm sido criados alguns mecanismos para favorecer essa participação, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né, a nível federal, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que aí é o CONAMA, né, que produz uma série de normativas que regram as atividades, né, de tal forma que elas não prejudiquem o meio ambiente, né? Esse é um exemplo. A nível estadual, né, nós temos o Conselho de Controle Ambiental, que também delibera sobre isso, e nos municípios temos os Conselhos Municipais de Meio Ambiente, que é um dos focos hoje da nossa apresentação. Então, só para contextualizar, né, da onde que surgiu esse movimento ambientalista e por que é tão importante a participação das pessoas, né? Então, esse movimento, ele saiu por conta da sociedade que estava pedindo, reclamando aí por melhorias na área ambiental, diminuir os índices de poluição, degradação dos ecossistemas e tudo mais. A gente trouxe uma apresentação, se puder colocar para a gente, para nortear um pouco o assunto, e a gente já dá sequência. É isso. Perfeito. Bem, então nós vamos falar aqui um pouco sobre o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Essa é um foco de um projeto que nós desenvolvemos, né, que é o projeto, o título dele é União de Condemos Pró Cerrado, mobilizando atores no corredor Miranda-Bodoquena. Inicialmente, nós começamos a trabalhar com 11 municípios, mas aí no final do ano passado a gente expandiu isso para mais municípios do Cerrado, e incluindo também outros corredores de biodiversidade, né?
Pois bem, então, o que é o CONDEMA, né, o Conselho de Meio Ambiente? Então, é uma união dos órgãos públicos, setores empresariais e políticos, né, e da sociedade civil, com o intuito de debater, né, soluções para o uso racional dos recursos naturais, né, e também para a recuperação dos danos ambientais. Então, é um fórum onde diversos setores da sociedade o compõem e discutem, né, sobre os assuntos relacionados à temática ambiental a nível municipal. É claro que tem a discussão sobre alguns assuntos a nível nacional, estadual, enfim, mas o CONDEMA ele vem para retratar a sociedade, a realidade do município, né? Então, isso já atende o princípio da descentralização da gestão ambiental no nível local. Próximo, por favor. Então, é um espaço, né, adequado para administrar os conflitos, propor acordos, construir uma proposta de gestão ambiental municipal, né, que esteja de acordo com todos os interesses sociais, ambientais e econômicos. Então, é um espaço para exercício de democracia, né, então as pessoas, a sociedade é chamada, né, a dar a sua opinião, né, sobre os assuntos diversos. E a partir daí, o poder público ele tem um aconselhamento para a sua gestão, né, para a execução das atividades ambientais no município. Então, é um instrumento de democratização, né, e descentralização da gestão ambiental. Isso é um princípio aí da Constituição e também da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que deu capacidades aos estados e municípios a legislarem sobre o tema, né. É um espaço de educação, né, então a gente trabalha isso com os conselheiros, né, então o conselheiro, inevitavelmente, ele vai sendo capacitado por conta de todas as discussões que ocorrem ali, né. É um espaço de convívio de setores da sociedade, com diferentes interesses, então, setor empresarial, setor agrícola, a parte do setor público, né, todos eles têm uma concepção e anseios, né, sobre os recursos naturais. No entanto, precisa de um equilíbrio para que esses recursos eles durem para as futuras gerações, né? Então, que o desenvolvimento municipal ele alcance índices de sustentabilidade satisfatórios. Promoção, sensibilização da sociedade, né, e também a união para debater a conservação e exigir práticas no município, né? É um incentivo à criação de políticas públicas municipais, então nos conselhos também são debatidos criação de leis, né? Também debate a ampliação de áreas protegidas. Mais para frente a gente vai ver qual que é a importância da criação de áreas protegidas para a conservação da biodiversidade também e para os municípios, né? Isso reflete aí na melhoria dos índices do ICMS ecológico e amplia aí o diálogo e mobilização entre os municípios no que tange a conservação ambiental, né? Então, os conselhos de diferentes municípios, eles podem conversar entre si e trocar experiências, né, o que ocorre num município e outro, para que eles possam se ajudar, né? E como criar o CONDEMA, né? Tudo bem, tem a necessidade, né? Então, alguns municípios que queiram realizar o licenciamento ambiental no município, né, obrigatoriamente ele tem que ter um Conselho Municipal do Meio Ambiente para avaliar esses processos, né? Mas não é só por esse quesito que fundamenta a criação de um Conselho de Meio Ambiente, né? O Conselho de Meio Ambiente, todo município deve ter, né? Isso serve para dar maior transparência às atividades de gestão ambiental no município e também cria mais apropriação das pessoas para colaborarem com os processos mesmo de implementação das políticas públicas ambientais a nível municipal, né? Então, como criar isso, né? Então, o primeiro passo é fazer uma mobilização da sociedade, de
possíveis membros, né? Quem pode compor, né, o conselho. E aí o município, né, através da secretaria, ele vai atrás dessas pessoas, identificando, né, faz o convite, faz uma primeira reunião, né, para explicar o que é o conselho e tudo mais, quais são as atribuições, né. O segundo passo é a redação da lei, né? Então, a lei, ela é redigida, aprovada, né, pelos vereadores do município. Então, o conselho ele tem que ser criado na forma de lei, né? A partir daí tem a nomeação dos conselheiros e conselheiras, então nomeia os integrantes ali, os titulares e seus suplentes, né? E o quarto passo é a criação e aprovação do regimento interno. Então, aí são feitas várias discussões em assembleia para montar esse documento que vai nortear a atuação do conselho. E, em alguns casos, quando o município tem fundo municipal de meio ambiente, a gente vai falar um pouco à frente, é essencial que nesse regimento interno já esteja alguns instrumentos, né, de gestão para esses fundos, né? E a partir daí o conselho tem que ter reuniões periódicas, né? Então isso é o que faz o conselho tomar um pouco de corpo mais no processo de gestão. Então, em alguns municípios a gente vê que é mensal e outros bimestral, né? Mais tempo que isso, a gente já acha que vários assuntos eles vão ficando ali parados, esperando uma deliberação, dependendo do conselho, se ele for deliberativo ou deliberativo, né? A maioria é deliberativo, consultivo e normativo, né? Mas o essencial é que essas reuniões sejam mensais, né? Em alguns municípios, há o caso até de ter 2 a 3 reuniões por mês, né? Dependendo do assunto que está sendo discutido. Pronto. Próximo slide, por favor. E quem pode participar, né? Então, o CONDEMA, ele geralmente é composto, né, por secretarias municipais, aí pode entrar secretaria de turismo, de educação, de meio ambiente, obras, enfim, né? A Câmara de Vereadores, sindicatos, né? Então, sindicato de trabalhadores rurais, sindicato rural, enfim, pode participar e deve participar dos CONDEMAs, né? Entidades ambientalistas, aí entra o terceiro setor, né, composto pelas ONGs, grupos de produtores, instituições de defesa do consumidor, né, associação de bairros, entidades de classe, aí entra OAB, o CREA, né, vários municípios a gente percebe que esses órgãos estão participando, né, entidades do empresariado, associações comerciais também, instituições de pesquisa e extensão. Essa é uma parte bem interessante, que as universidades também participem dos conselhos para ter um apoio técnico ali, né, baseado em ciência, então que as discussões e as deliberações dos conselhos, elas sejam pautadas por argumentos científicos, né. E aí também entram movimentos sociais, né, e de minorias, né, que sejam importantes, em associações de catadores, por exemplo, associações de movimentos atingidos por barragens, enfim, são várias entidades que podem compor o CONDEMA. Então, essas pessoas que participam, elas são voluntárias, né, e agem aí em busca de um benefício, né, para a melhoria da qualidade de vida de todos, né. Então, eles não recebem o pagamento por esse serviço, né, mas pessoalmente eu acho que é de suma importância e relevância uma pessoa ser conselheira do meio ambiente, né? Afinal, você está ali defendendo a qualidade ambiental de todos. Pode passar. Então, segundo o Ministério do Meio Ambiente, o CONDEMA tem algumas atribuições, né? A primeira delas é elaboração do regimento interno, né? Propor e fiscalizar o cumprimento da política ambiental do município, né? Então, o CONDEMA pode propor, analisar os recursos
das multas, né, quanto à aplicação deles, né, se o município tem um fundo municipal de meio ambiente, esses recursos, eles podem compor esse fundo, né, e o Conselho de Meio Ambiente, ele faz todo um planejamento para a aplicação desse recurso, né. Outra atribuição, né, analisar licenças ambientais de atividades potencialmente poluidoras, promover a educação ambiental, propor a criação de normas, né, acompanhar, implementar a implementação e gestão ambiental e gestão de unidades de conservação, né, receber e apurar denúncias, né, sobre degradação ambiental, crimes ambientais, enfim, né. É importante deixar claro que o conselho, ele não é executivo, né? Ele tem a função de aconselhar o executivo municipal. Então, o conselho não tem poder de polícia e também não cria leis. Pode propor, mas não cria. Então, nós já temos o nosso Conselho de Meio Ambiente instituído, né? O que a gente tem que fazer para ele funcionar bem, para as pessoas estarem motivadas a participar, né, os conselheiros indo nas reuniões, né, dando quórum nas reuniões, o que a gente pode fazer? Então, primeiro, o conselheiro deve estar atento, né, ao cumprimento do seu papel dentro do Condema e à prestação de contas da sociedade como conselheiro. Então, ele não está representando seus próprios interesses, ele vai estar representando um segmento da sociedade, né? Então, geralmente, o conselheiro que está lá, ele está representando um segmento da sociedade, né? Conhecer seus pares, né? Então, saber qual que é o papel de cada um, já que o Condema é definido por sua composição. Conhecer, né, as divergências, os objetivos comuns, né? E ter respeito pelas diferenças e interesses e posições, né? Então, isso aí é essencial, né, para o diálogo. Estabelecer convergências, né, buscar a negociação. Então, essa é a parte crucial do conselho, né, então, onde todos expõem seus pontos de vista, né, e tentam chegar no equilíbrio sobre aquele determinado assunto, né, então, evitando muitos extremos, no caso, né. Estimular o envolvimento de todos, né, então, essa é a parte mais difícil, né, então, quem organiza reuniões de Condema sabe quanto é difícil dar quórum para as reuniões. Buscar a comunicação eficiente, então, comunicar o que o conselho está fazendo, o que o município está fazendo, né, divulgar as ações do conselho. Então, tem conselhos que já têm páginas na internet, né, um exemplo do Conselho de Miranda, onde lá são divulgados todas as ações e atividades do conselho, né. Então, o Conselho de Miranda, ele é um exemplo, um bom exemplo, né, de gestão de conselho, e onde a gente vê que as coisas caminham bem, né, e de forma mais harmoniosa. O sétimo aqui, dos 10 passos, ele é essencial para uma boa gestão do conselho. Às vezes, você vai em reuniões e ela não tem pauta, ela não tem começo, ela não tem fim, e aí você vai na próxima reunião, parece que é uma continuação da primeira, e a coisa nunca avança, né? Então, o que é essencial? Estabelecer um plano de ação bem definido. Quais são as atividades e os que podem ser desenvolvidas frente aos desafios ambientais, né, e as oportunidades também que o município tem. Então, isso é essencial, todo final de exercício faz um planejamento, vê as metas que foram atingidas, né, se as pessoas que foram designadas para tais ações, se elas se comprometeram, se fizeram, né, se não, por quê. Então, é feito um planejamento estratégico do conselho, definido metas, objetivos, atividades, responsáveis e também quanto que vai custar essas atividades. Isso é essencial para que a pauta, né, ela flua e ao final do exercício o conselho tenha conseguido atingir minimamente os objetivos, né?
Então, cumprir o que foi proposto também nos planos de ação, isso é essencial, né, para que as pessoas também, você não gere uma demanda e as pessoas se frustrem com isso, né? Identificar experiências de sucesso, então, essa rede de conselhos, os conselhos conversarem entre si, ela é importantíssima para identificar, olha, o conselho lá de Miranda, ele tem uma boa ação com relação à criação de fundo municipal de meio ambiente, né? O que esse conselho pode ajudar o conselho, por exemplo, do município de Terenos, né, que está aí iniciando as atividades, retomando as atividades, né? Então, é um passo importante. E o 14º, celebrar e divulgar as conquistas, né? Então, na área ambiental, ultimamente a gente não tem tido grandes conquistas, mas qualquer conquista ela deve ser celebrada para você motivar, né, as pessoas a estarem participando. Bem, alguns passos para garantir que esse sistema, que esse CONDEMA fique ativo, né? Então, a prefeitura, ela tem que apoiar, né? Então, o essencial é que a prefeitura, ela mantenha na sua hierarquia administrativa a figura da Secretaria de Meio Ambiente, né? Que mantenha esse órgão, se não tiver que crie, né? Porque é ali que vão ter profissionais com experiência e competência para fazer todo tipo de ação voltada para a conservação ou para gestão ambiental, né, no caso. Então, esse órgão que geralmente ele faz as atas, é onde que esses documentos ficam arquivados, né, e tudo mais. Então, a prefeitura mantendo esse órgão, né, municipal ambiental, né, mantendo a estrutura com técnico e tudo mais, facilita muito, né, com que o Conselho de Meio Ambiente funcione. Próximo. Bem, aqui é um resumo, né? Então, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele vem lá da mobilização social, né? Então, depois tem uma criação da lei, né? Nomeação de conselheiros, criação e aprovação do regimento interno, né? Tem que ter as reuniões periódicas também, né? Uma coisa importante é que dentro dessa redação da lei do CONDEMA também pode ser feita a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, né? Então, para que isso funcione, né, pelo menos foi o nosso estudo de caso de Miranda, né, o conselho teve que ter todas as atas de reuniões, né, conhecido em cartório e tudo mais, né, a ata de fundação, né, reuniões e eleição, então tudo isso é registrado em cartório, né, e também a abertura de um CNPJ, né, criação de estatuto e tudo mais, isso para fazer a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente de maneira bipartite, né, onde o Conselho Municipal de Meio Ambiente, na figura aí do presidente e o chefe do executivo municipal, eles têm a gestão sobre o recurso, né? Na verdade, é a gestão sobre a conta bancária do fundo. Próximo. Bem, agora eu passo a palavra para a Ana, que vai mostrar aí de como que o CONDEMA, ele se interage com o ICMS ecológico e com o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Bom, boa tarde. Desculpa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando online. Eu vou trazer aqui como o ICMS ecológico se insere no contexto dos CONDEMAs. Vou dar uma breve definição e como também os municípios vão conseguir acessar esses recursos através dos componentes do ICMS ecológico. Então, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele vai auxiliar nas decisões estratégicas para a aplicação dos recursos do ICMS ecológico. E quando há a criação desse Fundo Municipal de Meio Ambiente, o Conselho pode atuar mais ativamente no planejamento, execução e avaliação das atividades previstas no plano de ação. Pode passar. Então, aqui seria uma continuação do fluxograma apresentado pelo Rodolfo. Então,
quando o município tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente ativo, já tem o seu fundo de meio ambiente estabelecido, ele tem que elaborar o Estatuto Geral do Conselho, onde vai constar a criação do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Meio Ambiente, a demanda e o direcionamento dos recursos para o fundo. Lembrando que as fontes desses recursos podem ser fontes diferentes, né? No caso do município de Miranda, os recursos que são direcionados ao fundo advêm de termos de ajustamento de conduta, mas como no fluxograma está mostrando, eles também podem vir de porcentagens, né, do valor do ICMS ecológico. Então, para que o conselho tenha a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, ele tem que ter o seu estatuto geral registrado em cartório, tanto como as atas de reunião, criação e eleição, como o Rodolfo disse anteriormente, e a criação do CNPJ para que seja possível a abertura da conta bancária para a administração dos recursos do Fundo de Meio Ambiente pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Pode passar. Então, o que é o ICMS ecológico, né? Ele é um mecanismo de repartição das receitas tributárias, advindo do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que todos os municípios têm o direito de receber, cumprindo, né, se cumprir os critérios, o conjunto de critérios ambientais. Então, aqui, do valor total do ICMS arrecadado, 75% desse valor vai para o Estado e 25% vai para os municípios. Desses 25%, 5% diz respeito aos critérios ambientais que vão corresponder aí, caso atendidos, ao ICMS ecológico. Então, o ICMS ecológico funciona como um incentivo financeiro aos municípios que comprovem a conservação ambiental e a correta gestão dos resíduos sólidos urbanos. Como eu havia dito antes, o ICMS é dividido em dois componentes: o componente de unidade de conservação e terras indígenas e o componente de resíduos sólidos. Os objetivos do ICMS ecológico consistem, então, no aumento da superfície de áreas protegidas e da qualidade da sua conservação, da melhoria na gestão dos resíduos sólidos e na promoção da justiça fiscal por meio de definição de critérios, procedimentos avaliativos de caráter qualitativo e quantitativo. Então, além de funcionar como um incentivo financeiro aos municípios, o ICMS ecológico também funciona como um incentivo à criação de novas áreas protegidas, né? Podem ser unidades de conservação municipais ou reservas particulares do patrimônio natural. Então, uma pergunta que deve vir à cabeça dos gestores ao município como eu posso avançar na conservação do cerrado e ainda pontuar no componente de unidades de conservação se o município não possui unidade de conservação, né? A resposta é criando novas unidades de conservação, podendo elas ser públicas ou privadas, como as RPPNs. Então, e aí como o município faz para saber se ele apresenta áreas potenciais para a criação de unidades de conservação? Então, podem vir a estar utilizando como base as áreas prioritárias de conservação, para a conservação do Ministério do Meio Ambiente, que é um documento que teve a sua última atualização no ano de 2018, e eu vou apresentar agora no próximo slide o mapa dessas áreas para o estado do Mato Grosso do Sul. Pode passar isso. Aqui, que eu não tenho delimitado, mas está mostrando aqui o estado do Mato Grosso do Sul, e os polígonos marcados com as cores, eles demonstram, né, a importância biológica dessas áreas, e os achurados, a prioridade de ação. Então, as áreas em vermelho, que têm a importância biológica extremamente alta, e com achurado, e elas com mais achuradas, são as que têm maior prioridade de ação.
e assim por diante, de acordo com o gradiente de cores e de achurados aqui no lado esquerdo, lado direito da tela, né? E no próximo slide, eu vou mostrar para vocês o exemplo de Guia Lopes da Laguna, um município aqui do Mato Grosso do Sul. Aqui, a gente pode perceber o polígono do município, está marcado aí com as cores, né, de áreas prioritárias para conservação. A vermelha é de importância biológica extremamente alta, e ali, nesse círculo vermelho, está marcada a área de uma RPPN, de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, que está sendo criada por um proprietário rural do município de Guia Lopes da Laguna, mas que, como está nessa área de encontro entre os municípios, e vocês podem notar os remanescentes aí naturais em verde, é uma área muito importante, e ela vai trazer benefícios para 3 municípios, por estar nessa localização aí de encontro com o município de Nioaque e Maracaju. Então, olha só, a criação de uma RPPN por um proprietário de um município vai acabar beneficiando 3, não só financeiramente, né, mas quanto à conservação da biodiversidade. Então, além de funcionar como um incentivo financeiro, um incentivo à criação de novas áreas protegidas, o ICMS ecológico também funciona como um incentivo às boas práticas da gestão de resíduos sólidos urbanos. Então, como, né, que essas boas práticas podem ser colocadas em prática? Por meio de um plano de gestão municipal, de gestão integrada dos resíduos sólidos, que ele pode vir a apresentar todos os itens seguintes, ou se o município não tiver esse plano elaborado, ele pode, cumprindo qualquer um desses itens, ele pode vir a pontuar no componente de resíduos sólidos, no ICMS ecológico. Então, além do Plano Municipal de Gestão Integrada, se o município fizer a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos domiciliares urbanos, que é a destinação para aterros sanitários, de acordo, né, e cumprindo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele vai pontuar. Se o município oferecer a coleta seletiva, no caso de municípios que direcionam os resíduos para aterros sanitários, provavelmente lá tem um centro de triagem desses resíduos, e a implementação da coleta seletiva vai funcionar como um facilitador ali para os trabalhadores do centro, né, os catadores não terem que manusear o lixo todo misturado, todo sujo, né? E se o município não oferece coleta seletiva, ele pode oferecer a coleta convencional e também deve oferecer limpeza pública, que diz respeito à instalação de lixeiras nos logradouros públicos, né? E também o emprego de garis para a limpeza da cidade, da área urbana da cidade. O município também pode desenvolver ações socioambientais no que diz respeito à educação ambiental para resíduos sólidos, né, no que auxiliando, né, na separação e do que pode ser colocado junto com os resíduos domiciliares, destinação de pneus, pilhas e baterias, sucata de eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, todos têm uma destinação particular. Então, ações de educação ambiental nesse sentido são também pontuadas no quesito resíduos sólidos, e a inclusão social, que diz respeito a parcerias e vínculos com a associação de catadores, qual que é a realidade dessas associações, se eles utilizam EPIs para o manuseio dos resíduos, né? Então, relembrando, todos esses itens podem estar constando no primeiro, que é o Plano Municipal de Gestão Integrada, ou o município desenvolvendo algum deles, ele já pode pontuar. Então, agora, recapitulando tudo que foi passado até agora, né? Como os municípios podem acessar os recursos do ICMS ecológico? Criando e melhorando a gestão de unidade de conservação. Aí, nesse sentido, como você melhoraria a gestão de unidade de conservação?
para aquelas que foram que não têm ainda 5 anos de criação, elaborando e implementando o plano operacional e de fiscalização da UC, e para aquelas que têm mais de 5 anos, elaborando e implementando o plano de manejo. Apoiando, né, e auxiliando na gestão das terras indígenas, que geralmente ficam desassistidas de apoio das secretarias municipais de meio ambiente. Então, desenvolver ações junto a essas comunidades é muito importante, até para pontuar também na componente de unidade de conservação e terras indígenas, implantando ou aprimorando a gestão dos resíduos sólidos urbanos municipais, criando ou fortalecendo o Conselho Municipal de Meio Ambiente, criando o Fundo de Meio Ambiente e aparato legal que solicite e direcione recursos do ICMS ecológico ou de qualquer outra fonte para o Fundo de Meio Ambiente, e aí criando o Conselho Fiscal desse fundo para que seja possível fazer a administração desses recursos. Então, aqui, posso falar, Rodolfo? Pode, fica à vontade. Aqui, a gente trouxe 2 projetos que a Fundação Neotrópica vem desenvolvendo e participando, que é a União dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, como o Rodolfo falou no início, né, da apresentação, que busca o fortalecimento dos conselhos municipais para subsidiar, né, decisões locais que contribuam com as metas mundiais de conservação da biodiversidade, do Cerrado também, e o Programa de Criação de Reservas Privadas, que é o Reservas Privadas do Cerrado, que é uma iniciativa que visa promover a conservação dos recursos naturais, incentivando a criação, expansão e a gestão eficaz de RPPNs em um dos biomas mais ameaçados do Brasil, que é o Cerrado. Aí a gente disponibilizou os links para acesso e conhecimento desses projetos. Sim. Só volta um, por favor. O projeto da União dos Condemas, inicialmente ele estava desenhado, em 2018 a gente começou trabalhando em 11 municípios, mas na região aqui perto de Pantaneira, desde Porto Murtinho, passando por Bonito, Jardim, Guia Lopes, Bodoquena, Miranda, e subindo ali até os municípios próximos de Campo Grande, né, que é o Rochedo, é um dos exemplos, né, Terenos também, a gente, 2 irmãos do Buriti, é um projeto, eu gosto muito, porque a gente vai conhecendo aí a realidade de todos esses municípios, né, que tem várias peculiaridades, né, e nessas andanças a gente conhece pessoas bem interessantes aí que desenvolvem seus trabalhos de conservação a nível local, né, e contribuem para tudo isso. A gente conhece também a realidade ambiental dos municípios, então tem muita coisa legal no Mato Grosso do Sul, o potencial turístico, né, inclusive, que aí é uma forma de gerar renda, né, de maneira indireta, explorando a natureza, né, tudo mais. Agora, no final do ano, esse projeto ele foi expandido, então, como eu já disse, a gente está atuando aí em quase todos os municípios do Cerrado, então, de 11 municípios, nós partimos aí para quase 30 municípios, né, dando o apoio para melhorar a gestão dos conselhos, apoio com coisas básicas, né, como redigir uma ata, como fazer um estatuto, ajuda na elaboração da lei do conselho e tudo mais, mobilização do plano de ação. No plano, e após isso, né, quando o Condema está ativo, né, a gente ajuda na construção do plano de ação dos municípios, né, a gente usa umas ferramentas de coleta de dados, né, a gente usa muito brainstorming, matriz SWOT, né, para colocar, hierarquizar prioridades, enfim, e isso ajuda muito a gestão desses conselhos, tá? Reservas privadas, a gente participa desse programa nacional, né, que tem o objetivo de criação de áreas no Cerrado. Então, quem estiver ouvindo a nossa live, algum produtor que tenha em sua propriedade uma área interessante para a criação de uma reserva privada,
a Fundação Neotrópica dá todo o apoio, né, de maneira gratuita para esses produtores para criarem essas áreas, né? A gente já está com 3 áreas criadas, né, quase aí 2.300 hectares de áreas protegidas, né, distribuída em 5 municípios, né? A gente está atuando também lá em Chapadão do Sul, um apoio, uma parceria com a prefeitura, né? Então a Priscila é uma parceira nossa também a nível local. Estamos finalizando a documentação para a criação de uma RPPN lá, que vai contribuir muito para a conservação do cerrado, né? Então, a Fundação Neotrópica vem desenvolvendo esses trabalhos, né, de apoio aos municípios. Então, fiquem à vontade, entrem em contato, que nós atenderemos vocês aí com o maior prazer. Obrigado. Próximo. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Isso aqui é onde a gente cumpre a nossa missão de existir como fundação que trabalha com conservação da natureza, né? Estender o nosso trabalho para a sociedade, né? Então, quem quiser entrar em contato, o nosso contato está aqui, por e-mail, por telefone. Entre no nosso site e nos siga aí nas redes sociais. Eu também quero agradecer pela participação e pela oportunidade. Quero agradecer a vocês, Ana e Rodolfo, pela participação. Eu sei que assim, a agenda de vocês tem a rotina, é corrido. Ainda mais que está no período, finalizando agora esse ICMS ecológico. Então, assim, a gente agradece por esse compartilhar esse conhecimento. Então, assim, eu posso falar por teremos, o papel de vocês é fundamental para os municípios, para os conselhos, e nos ajuda muito. Vocês dão um suporte muito importante, então eu quero agradecer as informações de vocês, foram bem claras. E lembrando que eu quero agradecer também aos municípios que se uniram para não deixar essa semana passar em branco, apesar desse distanciamento social, essa situação que nós estamos passando. Então, assim, Chapadão do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Rio Brilhante, Miranda, Angélica, Bela Vista, Bataguaçu, Taquarussu e Laguna Carapã. Agradecer também ao Wellington, da Impacto News, que está dando todo o suporte para a gente na transmissão das lives, está nos auxiliando lá de Deodápolis. Lembrando também que as programações elas estão completas no nosso Instagram, quem nos segue, procura lá no Instagram, é @Semana Digital do Meio Ambiente, e no Facebook também, Sedima Meio Ambiente. Se alguém ficou com dúvida, perdeu o contato de vocês, procura lá, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai estar passando o contato do pessoal da Neotrópica. Valeu. Quem não acionou ainda os lembretes aqui do nosso canal, ativa, que vai ser uma semana que vai estar cheia de informações para todos os tipos, interesses. Vai ter vídeo, vai ter live, vai ter mini curso. Então, lembrando também que hoje à noite, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, nós também temos uma live que vai abordar a cooperação técnico-científica sobre a gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos em Mato Grosso do Sul. Então, vamos participar, vamos continuar fazendo a nossa parte,